Quantas noites você já foi dormir com o coração agitado, a mente cheia de preocupações e a alma cansada? Essa inquietação noturna que rouba o seu descanso não é por acaso. É o sinal de que você precisa de algo mais do que sono. Você precisa de paz verdadeira. O seu problema não é a insônia. O seu problema é que você carrega fardos que não foram feitos para você. Preocupações que Deus quer tomar. Culpas que Cristo já pagou. Ansiedades sobre um amanhã que está em suas mãos. Por isso, escolhi este tema. Porque o descanso verdadeiro começa muito antes de fechar os olhos. Começa quando você aprende a fechar o dia da maneira correta. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Senhor, esta noite entrego meus fardos e recebo a tua paz. Que esta declaração seja o seu primeiro passo rumo a noites de descanso verdadeiro e dias renovados. Comecemos. Número 1. Feche com gratidão que cura. Esta noite, antes de apagar a luz, imagine uma vela acesa no meio do seu quarto. Não é apenas uma decoração, é um lembrete suave de que a bondade de Deus iluminou a sua jornada, até mesmo nos cantos que você deixou passar. O Pai fala com ternura, o seu cansaço é real. Eu o abraço e o entendo, mas ele não define o valor do seu dia. Aproxime-se com um coração simples e deixe que a gratidão seja a chave que abre sua presença. Como diz o Salmo 103:2, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando você agradece, a sua mente para de girar em torno do que deu errado e aprende a contemplar o que Deus sustentou com sua mão. Faça da sua cama um pequeno altar, como aquele altar de reconhecimento que Noé levantou depois do dilúvio, em Gênesis 8:20. Ele viu terra firme e respondeu com gratidão. Hoje você olha para o chão do seu quarto, para o seu travesseiro, para a sua respiração, e responde do mesmo jeito: Senhor, obrigado porque aqui estás e aqui descanso. Esse gesto transforma o fim do dia em um encontro, não em uma despedida. Porque a gratidão não é uma maquiagem espiritual, é um remédio da alma que limpa o olhar e torna o coração mais suave. Permita que essa gratidão siga o ritmo de uma oração simples. Comece reconhecendo um benefício concreto de hoje e medite nele por alguns segundos, como quem saboreia um pão recém-assado. Depois, transforme-o em uma oração breve. Obrigado, Pai, por isso que fizeste. Por fim, fique um momento em silêncio, contemplando a bondade de Deus sem pressa, como quem observa o céu noturno até que as estrelas apareçam. Se ajudar com a frase do Salmo 103:2, repita-a com calma até que desça ao coração. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Para aquietar o coração, respire fundo. Coloque uma mão no abdômen e a outra sobre o peito. Inspire contando devagar e, ao expirar, diga em voz baixa aquilo pelo que você é grato. A respiração organiza o que o dia desorganizou, e a gratidão pronunciada em voz audível ensina a alma a ouvir a própria fé. Não se trata de se convencer a si mesmo, trata-se de abrir espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, o visite sem obstáculos. Eu te proponho a nomear 3 agradecimentos concretos de hoje. Talvez não tenham sido grandes milagres, mas sim 3 sinais de fidelidade. Aquela conversa que te levantou, o alimento que chegou à mesa, a força para terminar uma tarefa, uma risada inesperada, a saúde que te sustenta, o abraço de alguém ou simplesmente o fato de ter chegado até este momento. Nomeie-os um por um e deixe-os repousar no coração como pedras de memória que marcam o caminho por onde Deus te trouxe. Agradeça também pelo imperfeito. Não porque você aplauda o erro, mas porque ali também viu a mão de Deus cuidando de você, corrigindo com paciência, ensinando a depender. O fracasso não é o fim, é uma sala de aula. Dê graças ao Senhor pela lição escondida naquilo que não saiu segundo o seu plano. A gratidão pelo imperfeito te treina para o amanhã,
você aprenderá a ver Deus em tudo, não apenas no que entende. Feche os olhos e diga devagar: obrigado. Você perceberá como o corpo solta a tensão nos ombros, no maxilar, nas costas. Deixe que um sorriso pequeno, quase invisível, nasça por dentro. É o sorriso de quem sabe que está em boas mãos. O seu cérebro aprende com hábitos. Quando você conclui o dia com gratidão, ensina a si mesmo a buscar paz e não alarme, promessas e não ameaças. A química do medo se desativa e o coração volta ao ritmo da confiança. Agora imagine que essa vela acesa ilumina lembranças do dia que você havia esquecido. A oportunidade que teve de ajudar, a palavra amável que recebeu, o perigo do qual foi guardado sem perceber. Cada cena iluminada é um benefício que o Salmo 103:2 convida você a não esquecer. Permaneça aí por mais um instante e deixe que essa luz lhe fale. Filho, filha, eu estive contigo em tudo, você pode dormir em paz. Se alguma parte do dia pesou, traga-a ao altar da gratidão e coloque-a ali. Diga: Pai, obrigado porque também aqui tu estiveste. Entrego a ti meus esforços, meus limites e minhas feridas. Tu fazes novas todas as coisas enquanto eu durmo. Esse ato simples é um sacramento doméstico, uma oferta noturna que perfuma o quarto com confiança. Antes de apagar a vela do coração, sussurre: não me esqueço dos teus benefícios. Respire mais uma vez e deixe que o corpo compreenda. A gratidão é a porta. Ao atravessá-la, a paz te espera. A partir dessa contemplação que cura, a agitação do dia se transforma em limpeza interior. E assim, de mãos dadas com o Pai, passamos da pressa ao descanso, do barulho à presença, prontos para seguir com um exame do coração que liberta sem condenar, porque o amor perfeito já está fazendo a sua obra em você enquanto dorme. Número 2. Limpeza interior sem condenação. Esta noite, deixe que a alma se aproxime como quem coloca as mãos em uma tigela de água morna. Sinta como esse calor manso afrouxa a aspereza do dia e lava o que ficou grudado no caminho. Você não vem para se castigar, vem para deixar-se limpar. O Pai não o espera com acusações, ele o espera com toalha e jarra, como Jesus naquele lava-pés de João 13, disposto a tocar o que se sujou para que você durma com o coração em paz. Aqui começa a higiene espiritual que prepara o descanso. Fique um momento em silêncio e reconheça sua presença. Diga com simplicidade: Senhor, aqui estou. Peça a luz que examina sem ferir, aquela luz que o Salmo 139, 23 e 24 invoca quando diz: examina-me e guia-me. Essa oração não chama um juiz implacável, chama um Pai que conhece cada pensamento antes que você o pronuncie e que já preparou o perdão de que você precisa. No seu olhar não há desprezo, há verdade que liberta e mão que sustenta. Deixe que a primeira onda seja gratidão. Agradeça pelo bem que sim aconteceu hoje, pelas pequenas fidelidades que talvez a sua pressa não registrou. Essa gratidão não o distrai da revisão, o coloca no lugar certo. Você olha a partir do amor, não do medo. Quando recorda os benefícios recebidos, sua alma se amolece e ousa ser honesta. A gratidão é como abrir a janela antes de ventilar. Prepara o ar interior para o próximo passo. Agora revise o dia com calma. Dê nome ao que o pesa. Nomeie a raiva, a palavra áspera, o olhar indiferente, a omissão de um bem possível, os pensamentos que deixou soltos, os impulsos que não submeteu a Cristo. Quando os erros recebem um nome, tornam-se administráveis, deixam de ser um monstro difuso e se convertem em assuntos concretos que o Senhor pode tocar. Aqui distinga com clareza: convicção santa não é o mesmo que condenação destrutiva. A convicção é uma luz suave que aponta uma mancha para lavá-la. A condenação é uma voz cruel que diz que você é a mancha. A convicção vem do Espírito para restaurar. A condenação do acusador para esmagar.
Fique com a luz, rejeite a voz. Permita que a água morna do arrependimento toque cada área. Arrepender-se não é se revolver na culpa, é virar o coração para o Pai e deixar que Ele limpe. Lembre-se da promessa de 1 de João 1,9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e limpar. Imagine Jesus ajoelhado, lavando os seus pés cansados de tanto caminho, ali onde o pó de hoje ficou grudado. Sinta como o gesto dele dignifica você. Não apenas apaga a sujeira, devolve-lhe a alegria de pertencer. Quando o mestre lava, não humilha, levanta. A partir desse lugar de limpeza, formule um propósito humilde e concreto para amanhã. Não uma lista impossível, mas passos de fidelidade. Pedir perdão a quem você feriu, reparar uma palavra, arrumar o que deixou jogado, pedir ajuda onde se acha autossuficiente, colocar um limite onde se desgasta sem necessidade. A humildade verdadeira abre portas que o orgulho manteve fechadas o dia inteiro. E se uma sombra lhe sussurrar que, mais uma vez você falhou, responda com Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita essa verdade, até que a culpa se solte como um nó que vai cedendo devagar. Respire fundo e solte o ar como um suspiro de libertação. Perceba o peso indo embora. Sinta como o peito tem mais espaço e a mente menos barulho. Dormir com a consciência limpa multiplica a qualidade do descanso. O travesseiro deixa de ser tribunal e se torna altar. O perdão instantâneo de Deus não depende do seu desempenho, repousa na sua fidelidade. Ele o viu o dia todo e ainda assim o ama sem medir. Você não dorme fugindo, dorme reconciliado. Se algo resiste dentro de você, entregue-o como está. Diga: Pai, não consigo me perdoar, mas recebo o teu perdão. Deixe que a toalha do Mestre seque a sua culpa e que sua voz diga basta ao castigo interior. O exame noturno em Cristo não paralisa, impulsiona, não esmaga, levanta. É um banho de misericórdia que prepara você para sonhar em paz e acordar com direção. Quando amanhecer, a graça estará nova como está hoje. Permaneça mais alguns segundos em silêncio, como quem deixa a água assentar. Sinta-se leve. A noite já não o encontra fugindo, mas o encontra em casa. E com o coração limpo, você está pronto para o próximo passo desta rotina bendita. Alimentar-se com a palavra verdadeira, esse pão que sustenta a alma em qualquer madrugada. Agora que a culpa se foi e a paz o envolve, venha e deixe que uma promessa acesa o acompanhe até o sono. Número 3. Um versículo como companhia noturna. Apague o barulho e deixe acesa apenas a pequena lâmpada ao lado da sua cama. Essa luz discreta lhe lembra que uma só palavra de Deus basta para afastar toda a escuridão. Esta noite você não precisa estudar, nem entender tudo. Você precisa de companhia. Tome um versículo breve, como quem recebe um pedaço de maná para o caminho desta noite. O Salmo 1:2 fala de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Faça disso algo seu. Esta será sua última semente consciente antes de dormir, o pensamento que programará o seu coração enquanto descansa. Um versículo repetido em amor é mais forte que 1000 pensamentos ansiosos. Leia o versículo em voz baixa, sem pressa, como se fosse uma carta escrita só para você. Deixe que cada palavra caia devagar, que soe por dentro. Não tente dissecá-lo, saboreie. Se você escolher, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Do Salmo 119, 105, diga: Senhor, tua palavra ilumina meus passos esta noite. A simplicidade vence a complexidade quando a alma está vulnerável. Não dispute com a ansiedade. Cante-lhe a verdade com ternura. Agora permita que esse versículo o atravesse, não pela cabeça, mas pelo peito. Medite nele como quem embala um bebê. Balance a frase no ritmo da sua respiração. Inspire e deixe a promessa entrar. Expire e solte os rumores do dia. Repita a linha escolhida várias vezes, não para convencer a Deus,
mas para que o seu coração se lembre do que ele já disse. A repetição amorosa desarma a mentira insistente. Onde antes girava o mesmo pensamento que preocupava, agora gira a mesma palavra que consola. Transforme a meditação em oração simples. Diga ao Senhor o que esse versículo desperta. Obrigado, porque tua palavra me guarda enquanto durmo. Creio que tu estás comigo. Descanso sob tua voz. Não busque palavras perfeitas, busque verdade. Se ajudar, tome outra promessa breve, como vinde a mim e eu vos aliviarei, de Mateus 11:28, e responda: venho a ti, Jesus, recebo o teu descanso. Nessa conversa íntima, o texto deixa de ser tinta e se torna abraço. Depois, solte as frases e permaneça em contemplação. Não é silêncio vazio, é presença cheia. Imagine que o versículo fica aceso como uma luzinha na sua mesa de cabeceira e que o seu brilho suave continua trabalhando mesmo quando você já não o pronuncia. A palavra de Deus não se apaga quando você fecha os olhos. Ela age até enquanto você dorme. É semente viva plantada na terra macia da sua vulnerabilidade. Deixe que ela faça sua obra sem forçá-la. Se a mente tentar voltar à inquietação, sorria por dentro e retorne à linha escolhida. Não a empurre como consigna, apresente-a como descanso. A constância delicada vence a batalha que a força não pode. Com cada repetição, a verdade vai abrindo um sulco em seu interior e por esse sulco correrá a paz. O seu subconsciente, que tanto absorveu do dia, agora bebe do rio certo. Torne visível essa companhia. Escreva o versículo em um cartão e deixe-o sob a lâmpada, ou guarde-o em uma frase curta que possa recordar no escuro. Tu estás comigo, nada me falta, tua paz me guarda. Escolha uma e fique com ela. Se ressoar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, do Salmo 23:1. Diga com o seu próprio nome: tu me pastoreias esta noite, nada me faltará de repouso. Se preferir lâmpada para o meu caminho, veja a luz abrindo espaço para cada pensamento que chega tarde. O que não vem de Deus se desfaz nessa claridade. Essa prática é alimento exato, como o maná de cada dia. Você não precisa armazenar explicações, apenas receber a porção que o Pai lhe dá agora. Amanhã ele saberá o que entregar. Esta noite basta este pão. E nessa suficiência acontece o milagre. O corpo solta a tensão, a respiração encontra ritmo, aparece um sorriso que ninguém vê, mas o céu celebra. Você não foi deixado à deriva, foi acompanhado pela palavra. Valide sua fragilidade sem vergonha. Está tudo bem se hoje foi difícil crer, se houve lágrimas ou raiva. Deus não exige perfeição para se aproximar, Ele se aproxima para curar. Diga a Ele: não entendo tudo, mas recebo o amor que me sussurras. Nessa rendição simples, a voz do bom pastor cobre o murmúrio inquieto. A pequena lâmpada já não é um objeto, é um sinal. Quando você a apagar, a luz verdadeira continuará acesa por dentro. Permaneça alguns instantes mais com a frase escolhida e permita que o Espírito a cele em sua noite. Quando você se virar de lado buscando posição, leve consigo a mesma linha, como quem abraça um travesseiro querido. Se acordar na madrugada, não olhe para o relógio do medo, volte à promessa. A companhia não se foi e o seu descanso também não. Assim, o último pensamento consciente se torna a oração que guarda seus sonhos. E agora que a alma foi alimentada pela palavra, você está pronto para dar o próximo passo desta rotina de graça, colocar nas mãos do Pai todo o peso que ainda resta. Com a luz do versículo guiando o seu interior, caminhe para a entrega total dos seus fardos. O Deus que lhe falou com ternura é o mesmo que os carrega por você. Número 4. Entrega total dos fardos, fusão emocional ou espiritual. Imagine um cofre de madeira antiga, pesado e belo, colocado aos pés do trono. Não é um enfeite, é o lugar onde o Pai te convida a depositar o que hoje você não pode carregar.
As suas preocupações são reais, as suas feridas também. O céu não as minimiza. Mas nesta noite, antes de dormir, ouça o convite. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Diz 1 de Pedro 5,7. O controle nunca foi seu. Entregá-lo conscientemente ativa uma paz que não nasce do cálculo, mas da presença. Aproxime-se com um suspiro profundo, como quem finalmente encontra um banco no meio de uma longa caminhada. Reconheça primeiro que você tem limites. Você não pode com tudo e não precisa poder com tudo. Diga com honestidade: Senhor, hoje me excedi em forças, fiquei sem paciência, acabou minha clareza. Essa confissão não te diminui, te alinha com a verdade. Quem se esvazia da autossuficiência torna-se leve para receber. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, sussurra Mateus 11:28. Esta é a porta, reconhecer. Agora dê nome aos seus fardos com precisão. Dar nome é tirar as máscaras dos gigantes. Não diga, tudo me oprime. Diga, me preocupa a saúde de... Me dói esta palavra que recebi. Me pesa o dinheiro que não chega. Me confunde a decisão de amanhã. Nomeie-os um por um e coloque-os em sua imaginação dentro do cofre. Enquanto cada peso cai ali, sinta como o corpo solta ombros, mandíbula, costas. Nomear os torna administráveis. De repente, o que parecia uma névoa impenetrável se torna um conjunto de assuntos que o Senhor pode tocar com a sua mão. Continue com o gesto de soltar. Não é apenas um ato mental, é uma entrega física na fé. Levante suas mãos abertas sobre o cofre e diga: eu te pertenço, e isto também. O que me excede não me define. O controle nunca foi meu, a paz sempre foi tua. Repita a frase até que a alma entenda. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Responde o Salmo 55:22. A cena é um altar. A oferta sobe e com ela se eleva o aroma agradável da sua confiança. Permaneça ali e escolha confiar. Confiar não é fechar os olhos para a realidade, é abri-los para a fidelidade de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, declara Êxodo 14:14. Enquanto você descansa, Ele trabalha com excelência. Entregue a Ele não apenas o que pesa, mas também o como e o quando. Se a ansiedade tentar voltar com o seu "e se amanhã?", responda com Provérbios 3:5 e 6. Confio em ti de todo o meu coração. Endireita tu as minhas veredas. A prioridade da noite não é resolver, é render-se. Descanse então, como quem se recosta em um peito seguro. Permita que a paz faça a sua obra de guarda em sua mente. Filipenses 4:6 e 7 te oferece o mapa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Torne isso prática. A cada exalação, imagine que um fio de tensão sai do corpo e se perde dentro do cofre. A cada inalação, receba a quietude do espírito como se fosse um óleo que lubrifica engrenagens castigadas. O travesseiro deixa de ser campo de batalha para se transformar em altar de confiança. Se você se perceber tentando recuperar o que soltou, volte ao cofre e feche sua tampa com uma simples frase: em tuas mãos, Senhor. Essa é a microprática que reeduca o interior. Não se repreenda, repita o gesto quantas vezes forem necessárias até que o coração aprenda o novo caminho. Deixe que a visualização se torne hábito, o cofre aos pés do trono, suas mãos vazias, o sorriso interior de quem já não precisa segurar tudo. O céu honra esse ato pequeno com uma paz grande. Às vezes, o que mais custa soltar não é o amanhã, é a ferida de hoje. Coloque-a inteira, sem adornos, e ouça o Pai dizer: eu mesmo te sustento. Se houve palavras injustas, se você se sentiu incompreendido, se temeu além da conta, leve isso ao altar. A rendição não é derrota, é mordomia. Você lembra que a sua vida tem dono e que o seu amor administra melhor do que a sua ansiedade. Por isso o controle não te corresponde. Sim,
te corresponde confiar, e essa confiança abre espaço para milagres discretos enquanto você dorme. Permita que essa entrega seja selada com gratidão. Agradeça porque Deus já está agindo no que você não pode. Agradeça porque a noite não é território do inimigo, mas do descanso dos filhos. Agradeça porque, ainda que você não veja o como, você conhece o quem. E fique alguns segundos em silêncio, como se ouvisse o crepitar suave de uma oferta se consumindo no altar. Nada se perde quando é entregue no fogo do amor de Deus. Tudo se depura. Quando apagar a luz, lembre-se, Ele vela melhor que você. Se na madrugada você acordar, não negocie com a preocupação. Volte ao cofre, volte à frase, volte à respiração. Esta é a sua liturgia noturna. Reconhecer, nomear, soltar, confiar, descansar. E com o coração leve, você está pronto para o próximo passo que limpa ainda mais a alma. O perdão como higiene libertadora, para que nenhuma raiz amarga roube o descanso que o Pai já te deu nesta noite. Número 5. Perdão como higiene noturna. Nesta noite, antes de fechar os olhos, ouça o som que o céu deseja provocar dentro de você. O estalo de correntes invisíveis se rompendo. O perdão é essa chave que abre os cadeados da alma. Não é fraqueza, é higiene noturna. Assim como você lava o rosto para tirar a poeira do dia, o coração precisa ser lavado para não se deitar com resíduos de ressentimento. Se não processamos a ferida, o sono a multiplica, a mente gira e o corpo não descansa. Mas quando você libera, a alma respira e o corpo aprende novamente o caminho da paz. Comece olhando de frente para a ferida, sem disfarces. Reconheça o que te disseram, o que fizeram, o que você esperava e não recebeu. Não minimize a dor nem a aumente, nomeie-a com verdade. Depois, permita que a graça entre em cena. Lembre-se do quanto Cristo te perdoou. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ensina Efésios 4:32. Esse como não exige que você sinta o mesmo que Deus sente. Te convida a decidir o que Deus decidiu contigo. Soltar a dívida. A graça não nega o dano, mas interrompe o ciclo da amargura. O perdão não é o mesmo que reconciliação automática, nem confiança cega. Perdoar é cancelar a dívida no seu coração. Reconciliar exige caminho, mudanças e, às vezes, distância saudável. Você pode perdoar hoje e continuar colocando limites sábios. O perdão não habilita o abuso, não apaga a prudência, não te obriga a voltar a lugares inseguros. Ele te liberta por dentro para escolher a partir da paz e não da ferida. A reconciliação, se vier, será fruto de processos e verdades sustentadas no tempo. Olhe para o rosto de quem te feriu, ainda que seja na memória, e repita em voz baixa: em nome de Jesus, cancelo a dívida que guardava contra ti. Eu te libero e me libero. Não espere sentir vontade. O perdão é primeiro uma decisão, depois o sentimento se organiza. Jesus, pregado na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes, em Lucas 23:34. Ele não esperou a desculpa perfeita. Abriu um caminho. Quando você escolhe perdoar, se coloca nesse caminho e o Espírito faz o resto. Se algo dentro de você protesta, não é justo. Lembre-se de que a justiça perfeita não está em suas mãos. Minha é a vingança, diz Romanos 12:19. Entregue esse desejo de ajustar contas e deixe que Deus seja Deus. Você não é juiz de ninguém, nem mesmo de si. Você é filho, você é filha, e o Pai te oferece dormir com o coração leve. Solte o processo interno. O céu não te pede para arquivar provas, te pede para confiar. A parábola do servo perdoado em Mateus 18:23-35 nos lembra uma verdade contundente. A quem foi perdoada uma dívida impagável, cabe estender perdão nas dívidas pequenas. Não se trata de relativizar o que te fizeram, trata-se de lembrar a grandeza do que você recebeu. Quando você volta à cruz e contempla a dívida cancelada, sua mão se abre e o rancor perde força.
Suportai-vos e perdoai-vos, insiste Colossenses 3,13. Não por romantismo, mas porque é o único modo de manter o coração saudável. Torne isso prático nesta noite. Coloque uma mão sobre o peito e a outra aberta, como quem segura uma corrente quebrada. Nomeie a pessoa, nomeie o fato, nomeie a dor. Respire fundo e exale dizendo: eu escolho perdoar. Imagine a corrente caindo no chão com um som nítido. Se a lembrança voltar, volte também à decisão. Perdoar treina a alma, disciplina-a na graça. Com o tempo, sua resposta automática deixará de ser a ferida e será a misericórdia. Não esqueça que o perdão também te alcança. Às vezes, o rancor mais pesado é contra si mesmo. Se for preciso, diga: Senhor, recebo o teu perdão e me perdoo por... Fique um momento sob a verdade de 1 de João 1,9. Quando você confessa, ele não apenas perdoa, ele limpa. Você não precisa se castigar para aprender, precisa de graça para se transformar. O perdão recebido derrete as durezas com uma suavidade que nem 1000 repreensões conseguem. Perdoar antes de dormir protege o seu descanso. Uma consciência em paz diminui as revoluções do pensamento, apaga os diálogos internos e deixa o travesseiro livre de disputas que não resolvem nada. Você verá como amanhã nasce diferente quando a noite não foi um tribunal, mas um altar. Seu coração ficará disponível para amar melhor, falar com mais mansidão e olhar com olhos novos. A paz nos relacionamentos não é utopia, é fruto de decisões pequenas, constantes e cheias do Espírito. Se for difícil demais, ore assim: Jesus, empresta-me o teu coração para perdoar onde o meu não alcança. Ele fará. E enquanto você se deita, repita Mateus 6,12 como um sussurro que limpa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Acrescente a promessa de Mateus 6,14, que te lembra que a porta do perdão que você abre para outros permanece aberta para você. Você dorme sob uma cobertura de misericórdia. As correntes já não te apertam. Fique em silêncio por um instante e perceba o alívio. A alma se solta, a respiração encontra ritmo, uma luz mansa ocupa o lugar que antes era da amargura. Agora que a libertação pessoal aconteceu, dê o próximo passo nesta rotina bendita. Levante um cerco de oração sobre a sua casa e sua família. A mesma graça que te limpou hoje te envolve para interceder. O Pai se alegra em cobrir os seus quando um coração perdoado se aproxima com fé. Número 6. Cobertura familiar consciente. Apague a casa por fora e acenda por dentro. Imagine uma luz dourada que nasce na sala, abraça a cozinha, percorre o corredor e entra com suavidade em cada quarto. Não é apenas uma ideia bonita, é um ato de fé. Essa luz é a presença do Altíssimo guardando o seu lar, como promete o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, a você não chegará. Nesta noite, o seu teto é um altar e as suas paredes um abraço do céu. Comece com adoração. Diga a Deus quem Ele é para a sua casa. Tu és o nosso refúgio, o nosso guardador, a nossa paz. Deixe que a sua boca abençoe o nome dele e que o seu coração o reconheça como Senhor da família. Quando você o adora primeiro, coloca em ordem a autoridade do lar. Não mandam as notícias, não manda o medo, governa Cristo. O Senhor é quem te guarda. Sussurra o Salmo 121 e ao proclamá-lo, o ambiente se acomoda a essa verdade. A adoração abre a porta para que a cobertura não seja teoria, mas atmosfera. Siga com confissão simples. Entregue ao Pai as preocupações que tentaram roubar a sua paz em relação aos seus. Aquele diagnóstico pendente, aquela decisão difícil, aquela viagem, aquela conversa que você teme. Reconheça se houve palavras duras, impaciência, descuidos. A confissão limpa a janela por onde a luz entra. Diga: perdoa-nos como família. Lava a nossa casa com a tua misericórdia.
E lembre-se de que ele não precisa da sua perfeição para proteger você. Precisa da sua rendição. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Canta o Salmo 4:8, e a culpa solta e a ansiedade baixa. Agora apresente pedidos específicos, não vagos. Traga nomes, situações, lugares. Peça anjos ao redor das crianças, sabedoria para os jovens, serenidade para os mais velhos. Invoque o Shalom de Cristo sobre a porta principal, sobre cada cama, sobre as decisões que serão tomadas amanhã. Repita a bênção de números 6:24 ao 26 e deixe-a cair como orvalho sobre os que você ama. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A sua voz não é pequena quando repete a palavra dele. É chave que abre o cofre de promessas. Entre em intercessão nominal, colocando nome e sobrenome diante do trono. Diga em voz baixa, quarto por quarto. Te apresento, cobre a mente dele, te apresento, fortalece a fé dela, te apresento, guarda a sua entrada e a sua saída. Visualize um cerco amoroso ao redor de cada cama, como o cerco que o inimigo reconhecia em Jó 1:10. Esse cerco não é superstição, é graça ativa. O Salmo 34:7 declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Veja, uma guarda discreta e firme, cuidando portas, janelas, sonhos e decisões. Se você é pai ou mãe, lembre-se da autoridade espiritual que Deus lhe confiou para abençoar as suas gerações. Imponha as mãos com ternura, ainda que seja sobre a roupa separada para amanhã, e declare Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Você não precisa de discursos longos, precisa de convicção. A bênção pronunciada pela fé deixa marcas onde os conselhos não alcançam. E se você é avô ou avó, a sua intercessão é um legado. Você está semeando sombra fresca para dias de calor. Permita que o Espírito lhe mostre detalhes. Talvez você deva orar por uma amizade específica, por um professor, por um chefe, por um vizinho. Traga esses rostos para a luz dourada e entregue-os. Não controle o como nem o quando. Transfira a carga ao coração de Deus. Ele cuida melhor do que você. E aquilo que lhe tira o sono, para ele é simples. Filipenses 4:7 promete que a paz dele guardará o coração e a mente. Hoje, peça que essa paz guarde também as portas do lar, como sentinelas em turno da noite. Cele a cobertura com gratidão antecipada. Agradeça pelo que ainda não vê. Obrigado, Senhor, porque nos cercaste, porque amanhã despertaremos com notícias da tua fidelidade. Proclame Josué 24:15 com humildade e decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase não é um enfeite na parede, é uma bandeira sobre o teto. E quando o inimigo aparecer, encontrará um lar sob jurisdição celestial, não uma casa à deriva. Fique alguns segundos em silêncio, ouvindo por dentro a calma do espírito. Sinta a tranquilidade que cresce quando você sabe que a sua família está coberta. O sono de um coração que intercede é mais profundo, porque já não vigia sozinho. Confia naquele que não dorme. Se na madrugada você despertar, reacenda com a sua fé a luz dourada e recite uma promessa breve do Salmo 91. A atmosfera se alinha outra vez e a casa respira. Com esse cerco de amor levantado, a alma pode passar ao próximo passo dessa rotina noturna: adorar. A adoração desfaz as preocupações residuais como nada mais faz, porque quando você reconhece a grandeza de Deus, o pequeno volta ao seu tamanho. E assim, sob a sua cobertura, o seu lar dorme e o seu coração canta em silêncio. Número 7. Adoração que desarma a ansiedade. Apague as vozes que correm pela sua mente e deixe acesa apenas uma melodia, suave, quase um sussurro. Ali, onde a preocupação repete o seu eco, levante adoração.
Você não precisa de um grande coro nem de instrumentos. Basta a sua voz, tal como está, porque para o Pai ela é preciosa. Quando você escolhe adorar, muda a direção do seu olhar, do que lhe falta para aquele que lhe basta. É uma decisão de segundos que reorganiza toda a noite. O Salmo 63, 6 e 7 diz com ternura: de ti me lembrarei no meu leito, e em ti meditarei nas vigílias da noite, porque tens sido o meu socorro. Essa é a chave para este momento. Lembrar e meditar nele até que o coração creia. Comece com reconhecimento. Diga ao Senhor quem Ele é antes de dizer como você está. Tu és santo, tu és bom, tu és a minha paz, tu és o meu pastor. Pronuncie os nomes dele como quem os esfrega com amor para fazê-los brilhar. A sua alma reconhece o trono e os seus pensamentos encontram assento. A adoração preventiva tem essa força. Chega primeiro, limpa, organiza, abre caminho. É como acender uma lâmpada no quarto. A escuridão não negocia, simplesmente se retira. Depois, permita que a exaltação cresça. Eleve frases simples. Eu te exalto, Jesus. Te agradeço, Abba. Espírito Santo, és bem-vindo na minha noite. Você não busca emoções grandiosas, busca verdade sustentada. Enquanto faz isso, percebe algo acontecendo por dentro. Os ombros relaxam, a respiração encontra ritmo, um pequeno sorriso surge. Não é autoajuda, é fruto da presença. O seu corpo aprende o que o seu espírito declara, porque você foi criado para adorar. Quando a mente se alinha com o louvor, a química interior favorece a calma e a alegria mansa que prepara um descanso restaurador. Agora, transforme a adoração em um cântico íntimo. Pode ser um refrão curto, uma frase repetida, uma melodia sem palavras. Santo és, tu reinas, minha paz és tu. A ansiedade agrada a repetição do medo. Responda com a repetição do amor. Onde o pensamento insiste, a canção sustenta. Cante-a no ritmo da sua respiração, como quem embala a alma. Você não corre atrás da preocupação para vencê-la. Você a deixa para trás porque parou para contemplar a grandeza do Senhor. Se uma lembrança difícil aparecer, não a empurre para longe. Coloque-a debaixo do seu cântico. Diga com fé: tu estás acima disso. A adoração não nega os problemas, devolve-lhes o tamanho. Quando você reconhece a grandeza de Deus, o pequeno volta a ser pequeno. Pense no coro de Josafá em 2 Crônicas 20. Enquanto o povo cantava, Deus confundia os inimigos. Não é um mito piedoso, é uma rota espiritual. A adoração desloca a estratégia do medo e deixa Deus fazer o que só Ele pode. Volte à cama como a um santuário. Repita novamente o Salmo 63, 6 e 7. De ti me lembrarei no meu leito. Esta é a sua liturgia noturna. Lembrar, cantar, descansar. Faça isso com uma postura simples. Uma mão sobre o peito, a outra aberta para cima. Imagine a melodia como um manto quente sobre os seus pensamentos. Se você se perguntar, e se amanhã? Responda cantando: está em tuas mãos. A canção é uma corda que o prende à paz quando sopra o vento. Não se esqueça de que a sua voz imperfeita comove o Pai. Ele não avalia a afinação. Ele celebra confiança. Como uma criança que canta para o Pai, o seu cântico tem cheiro de lar. E essa proximidade desarma a ansiedade com uma autoridade diferente. A preocupação lhe fala de controle, a adoração lhe fala de pertencimento. Você não está sozinho, não precisa resolver tudo. Você pertence àquele cuja bondade e misericórdia o seguem todos os dias, como declara o Salmo 23:6, inclusive nesta noite. Permita que a adoração se torne silêncio atento. Depois de cantar, guarde alguns segundos sem palavras. Deixe que a presença repouse em você. O silêncio não é vazio, é confiança. Como quem apoia a cabeça no peito do amado, você fica, e ali, sem esforço, as preocupações perdem lugar. Se voltarem, não discuta com elas. Levante novamente a sua pequena melodia.
É impossível adorar genuinamente e se preocupar ao mesmo tempo. Uma das duas cede, e quando você escolhe adorar, sempre cede à preocupação. Cele a noite com gratidão. Obrigado porque tu és digno, obrigado porque tu estás aqui, obrigado porque cuidas do que eu não posso. Esse agradecimento é a assinatura ao pé da canção. Com ela, a sua alma aprende a render-se sem medo. E quando a luz se apaga, a melodia continua acesa por dentro, como uma brasa que mantém o coração aquecido até o amanhecer. Agora que a adoração limpou o ar e o seu interior descansa na grandeza de Deus, deixe que essa paz se firme em verdades eternas. A próxima estação desse caminho noturno será apegar-se a promessas que brilham como lâmpadas, para que, enquanto você dorme, a palavra vigie os seus pensamentos. A canção o trouxe até aqui. As promessas o sustentarão até a aurora. Número 8. Promessas como âncoras noturnas. Desliga a tela, abaixa a voz e toma uma verdade de Deus com a tua própria boca. Esta noite você não vai dormir seguindo o roteiro do medo. Vai escrever sobre o seu travesseiro o pacto do Pai. Lembre-se primeiro do pacto. Ele te escolheu, te amou e te deu sua palavra como herança. Números 23:19 te afirma com força serena. Deus não é homem para que minta. Ainda que os seus sentimentos subam e desçam como a maré, suas promessas são rocha. Coloque-se de pé nessa rocha e diga em voz audível, porque a sua voz, acesa pela fé, tem autoridade sobre os sussurros que te inquietam. Pense nos memoriais de pedra de Josué 4, levantados para lembrar fidelidade. Esta noite você levanta memoriais verbais, frases curtas, afiadas, acesas. Declare com valentia uma promessa e responda com fé. Promessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Do Salmo 23:1. Resposta: não me faltará direção, não me faltará provisão, não me faltará descanso. Promessa: não temas, porque eu estou contigo. De Isaías 41:10. Resposta: não temerei, porque tu estás comigo agora mesmo, aqui na minha noite. Cada declaração é uma âncora que desce até tocar o fundo e firma a tua alma. Repita a verdade com carinho, não com pressa. A repetição em amor reprograma a sua mente para responder fé em vez de alarme. Diga devagar, saboreando cada sílaba. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera. De Isaías 26:3. Diga de novo e deixe o corpo entender. As costas relaxam, a respiração se alarga, a mandíbula se solta. A palavra não é palavra de ordem, é vida. Quando você a pronuncia, faz ressoar no quarto e também no interior, como sino que silencia ecos de ansiedade. Seja específico. Se o que te tira o sono é a provisão, tome Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E responda: renuncio à escassez mental, recebo a tua provisão suficiente. Se o peso é uma decisão, tome Provérbios 3, 5 e 6. Confio em ti de todo o coração, endireita tu as minhas veredas. E responda: não me apoiarei no meu próprio entendimento, amanhã verei caminhos retos. Se o tormento é uma lembrança, tome Salmo 103:12. Tu afastas de mim as minhas transgressões e responda: não viverei condenado pelo que já perdoaste. Fale em voz alta, ainda que sussurrando. O seu ouvido precisa te ouvir crer. A fé desperta quando a verdade passa pela sua boca. Segunda aos Coríntios 1:20 te lembra que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. Por isso a tua resposta é: assim será, e assim é, mesmo antes de sentir. Imagine o barco da tua mente em águas agitadas. Cada promessa pronunciada finca a âncora e te mantém firme. A tempestade pode rugir, mas um barco ancorado não se desvia. Adorne o quarto com pequenos sinais. Escreva uma promessa em um cartão e deixe ao lado da lâmpada. Ou colhe um papel na parede com a sua declaração para esta estação. Não é superstição, é memória.
assim como aqueles memoriais de Josué, vão te deter quando tentar esquecer. Diga também Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Responda: assim caminharei por dentro esta noite, assim caminharei por fora amanhã. O que você confessa na cama se torna caminho ao despertar. Se uma voz te acusa, você está exagerando, isso não funciona. Responda com Romanos 8:31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não discuta, declare. A promessa não é feitiço, é aliança. Deus age, você confia. Deus fala, você responde. E quando o inimigo tenta semear dúvidas, a sua boca semeia a verdade. A cada dardo, uma promessa. A cada mentira, uma resposta de pacto. A disciplina de falar a palavra não te robotiza, te humaniza em Cristo. Te lembra quem você é e de quem depende. Permaneça 1 minuto em silêncio depois de declarar, como quem ouve a âncora firmando no fundo. Sinta a segurança crescendo, a fé fortalecida, a confiança se estendendo ao futuro. Termine com gratidão e cele. Obrigado porque cumpres o que prometes. Obrigado porque a tua fidelidade é para sempre. Se você acordar de madrugada, não negocie com o medo. Volte à promessa escolhida e repita até que o coração se renda à paz. Assim, enquanto você dorme, a palavra faz guarda. E agora que você ancorou a sua alma em verdades eternas, dê o próximo passo nesta rota de descanso. Apresente o seu amanhã. Com a mente firmada por promessas, abra a sua agenda diante do Senhor e entregue planos e passos. Deixe que aquele que não mente trace as suas veredas em calma. A noite foi estabilizada pela sua palavra. O dia que vem pode ser planejado em suas mãos. Número 9. Planejamento nas mãos de Deus. Apague a pressa e abra a alma como quem estende um mapa em branco sobre a mesa. Olhe para esse plano vazio e reconheça: ainda não há rotas traçadas para amanhã. E isso não é ameaça, é oportunidade para que a mão sábia de Deus desenhe os passos. Respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, aqui está a minha agenda. Apresente diante dele aquilo que te inquieta, a reunião-chave, a ligação pendente, o pagamento que você não sabe como resolver, o estudo, a conversa delicada. O seu pai não se distrai com detalhes. Ele os atende. O seu planejamento importa para ele, porque você importa. Ele não quer ser consultado no fim, mas no começo, como sócio de confiança que endireita caminhos quando você entrega o leme. Faça silêncio por um momento e pratique a escuta interna. Pergunte ao Espírito com simplicidade: o que devo priorizar? O que devo adiar? O que não me corresponde e estou carregando por orgulho ou medo? Permita que a luz suave do céu ilumine esse mapa. Às vezes a direção chega como convicção clara, outras como uma paz que marca o rumo e te mostra o que não fazer. Provérbios 3, 5 e 6 te convida a confiar de todo o coração e a reconhecê-lo em todos os seus caminhos, e promete que ele endireitará as suas veredas. Não force a bússola, deixe que ela aponte para o norte verdadeiro. Dê nome a cada trecho do dia que vem e apresente-o como oferta. Senhor, entrego-te este encontro, este e-mail, este trajeto, este prazo. Quando você pronuncia os nomes diante do trono, a ansiedade perde o anonimato e se torna administrável. Visualize esse mapa em branco sendo preenchido com uma rota traçada em linhas firmes. Não são mais atividades, é menos dispersão. Onde antes havia becos de preocupação, agora aparecem veredas de propósito. Salmo 37:5 resume com delicadeza: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confie e deixe que ele faça. Peça sabedoria antecipada, como quem pede tochas para uma caminhada de madrugada. Diga com a fé de um filho: Pai, dá-me sabedoria para decidir, para falar, para calar. Tiago 1,5 garante que se te falta sabedoria, peça-a e Deus a dará sem censura.
Você não precisa de um manual de 500 páginas, precisa da palavra oportuna do próximo passo, da luz para o trecho de hoje. A nuvem de dia e o fogo de noite de Êxodo 13:21 descrevem essa guia constante. Quando o sol queima forte e quando a escuridão confunde, sua presença marca o ritmo. Deixe-se guiar pela nuvem quando quiser correr e pelo fogo quando o medo quiser te parar. Entregue também o como e o quando, porque é aí que costuma se esconder a ansiedade do planejamento. Reconheça o seu limite. Não controlo todos os fatores, mas caminho contigo. Mateus 6,34 lembra que a preocupação de amanhã carrega um dia que ainda não existe. Não é irresponsabilidade, é confiança ordenada. Você faz o que lhe corresponde e descansa no que só Deus pode fazer. Enquanto você dorme, Ele ajusta peças, abre portas, sensibiliza corações, alinha tempos. O seu trabalho noturno é a fé. O trabalho noturno dele é a providência. Volte ao mapa e trace, junto com o Senhor, 3 sinais de obediência simples, uma ligação que não pode adiar, um sim que você deve dar, um não que você deve aprender a dizer. Escreva-os e apresente-os como pacto. Senhor, isso farei se tu fores comigo. Não é negociação, é colaboração. O planejamento em suas mãos não te robotiza, te humaniza em Cristo, te torna intencional sem perder ternura, firme sem perder escuta, estratégico sem perder dependência. Deixe uma margem ampla nesse mapa. Não o preencha todo. A fé precisa de espaço para se mover. Reserve um "se tu quiseres" sobre a sua agenda, como ensinou Jesus no Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Lucas 22:42. Essa margem não é vagueza, é sabedoria espiritual. Vai te manter flexível diante de giros providenciais e te livrar da ira quando algo não sair conforme o seu traço. A paz aumenta quando você aceita que o dono do dia também é o arquiteto da ordem. Antes de apagar a luz, faça a entrega final. Coloque a sua agenda imaginariamente debaixo do travesseiro e repita suavemente: endireita tu as minhas veredas. Permita que a imagem do mapa em branco se funda com a do fogo noturno guiando a sua tenda. A mente se descomprime, o coração para de simular conversas futuras, a respiração encontra ritmo. Dormir com os planos entregues multiplica a clareza da manhã. Você desperta com foco, com ideias frescas, com uma valentia serena que não nasce do café, mas do conselho de Deus. Se a insônia tentar voltar com o seu catálogo de "e se", volte à sua pergunta-chave. Senhor, o que me cabe e o que te cabe? Responda com verdade. Hoje me cabe obedecer ao que já sei. A ti te cabe abrir o que eu não posso. Essa troca te liberta. O seu amanhecer não dependerá de caprichos do clima emocional, mas da fidelidade daquele que não dorme. Ao fechar os olhos, repita Provérbios 3, 5 e 6 e sinta como o mapa fica guardado pelo amigo que está mais perto do que o seu próprio fôlego. E com o dia por vir já nas mãos do Pai, olhe por um instante para o que ele já fez hoje. A melhor forma de planejar em paz é celebrar fidelidades presentes. Passemos então a contar com gratidão os lampejos da sua bondade neste mesmo dia, para que a memória do seu amor seja o combustível das decisões de amanhã. Número 10. Inventário de fidelidades diárias. Imagine que, ao encerrar o dia, você abre um diário de capas douradas. Não é para exibir conquistas, é para reconhecer fidelidades. Em cada linha se escreve uma pequena história onde a graça de Deus agiu em você. Uma palavra amável em meio ao cansaço, uma tentação evitada, uma decisão tomada em oração, um pedido de perdão que te custou, mas libertou. O Pai se alegra com o seu crescimento. Ele não mede você por resultados perfeitos, mas por passos de obediência. Debaixo deste teto, antes de dormir, você faz um inventário que fortalece identidade. Não para se encher de orgulho, mas para lembrar de quem tudo depende. Revisar o dia não é levantar um tribunal,
É olhar com olhos de filho amado. Volte às cenas concretas. Aquela mensagem que você enviou para animar. Aquele não que você disse para cuidar da sua pureza. Aquele sim que você deu para servir. Aqueles minutos em que preferiu orar em vez de responder com ira. Coloque-as diante do Senhor e reconheça a marca do seu espírito. A obediência pequena é tijolo de caráter. Na casa da alma, os grandes muros se erguem com decisões silenciosas que quase ninguém aplaude, mas o céu registra com alegria. Permita que essa revisão passe pelo filtro de Filipenses 4:8. O que é verdadeiro, o que é honroso, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama. Não é negar o difícil, é escolher em que meditar quando apaga a luz. Se na sua mente surgirem cenas ásperas, deixe-as passar. Fique com o que o Espírito produziu hoje. Medite um instante em cada fidelidade e permita que a paz a cele. Enquanto contempla, a autocrítica perde o fio, porque você descobre que não caminha sozinho. A graça te acompanhou em cada esquina. Agradeça, então, pela capacidade de fazer o bem que você recebeu do alto. Hebreus 6:10. Lembra que Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho, nem o amor que mostraram por seu nome. Imagine os livros do céu registrando seus atos de amor, não para cobrar depois, mas para celebrar com você. Diga com simplicidade: obrigado por esta obediência, foi tua força em mim. Obrigado por esta generosidade, foi teu amor derramado. Quando você atribui a Deus o bem que brotou, longe de perder motivação, você a multiplica. Se Ele fez hoje, poderá fazer de novo amanhã. Mantenha o coração humilde. Este inventário não é troféu, é oferta. Lembre-se de que você carrega tesouro em vasos de barro, como ensina 2 Coríntios 4:7, para que a excelência seja de Deus e não sua. Se em algum ponto você tropeçou, não apague as linhas boas, também não disfarce a queda. Anote com verdade e deixe que a misericórdia emoldure tudo. O Pai não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana rachada. O seu interesse é o seu processo, mais do que a sua perfeição. Por isso você pode celebrar sem orgulho e agradecer sem mérito. Quando a autocrítica quiser erguer a voz, responda com Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A correção do Espírito é remédio, não castigo. Olhe para o lugar onde falhou e escreva ao lado: aprendizado. Pergunte o que o Senhor quis te ensinar e transforme esse ponto em oração. Pai, amanhã dá-me mansidão, onde hoje me apressei, dá-me domínio próprio, onde me vi fraco. A revisão equilibrada previne o desânimo que rouba forças justamente antes do descanso. Contemple o seu crescimento sem pressa. Observe os anéis de uma árvore. Não se formam em um dia, mas cada estação deixa sua marca. Assim também vai se formando em você o fruto do Espírito que Gálatas 5:22 menciona: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Talvez hoje você tenha visto um lampejo de paciência em uma fila, um broto de domínio próprio diante de uma tela, uma faísca de benignidade para quem não esperava. Escreva-os no seu diário dourado e permita que essa visão te vista ao dormir. Você é filho, você é filha em processo de maturidade. Este inventário de fidelidades diárias robustece a sua identidade. Não te define o erro que você cometeu, nem o aplauso que você recebeu, mas o amor do Pai que te sustenta e a obra do Filho que te transforma. Ao reconhecer a mão de Deus nas suas decisões corretas, cresce uma dependência saudável. Você já não desperta para provar algo, desperta para responder a alguém. A motivação se torna limpa, o olhar se torna claro e o descanso se torna profundo. Porque você encerra o dia sabendo que o autor da sua história não deixou de escrever nem uma linha. Abrace o diário contra o peito, ainda que imaginário, e agradeça pelo que foi semeado hoje. A memória da graça é combustível para a esperança.
Com essa gratidão presente, a alma fica pronta para olhar o horizonte sem medo. O próximo passo desta rota noturna será levantar a fé que agradece pelo que ainda não vê. Porque quem aprendeu a contar fidelidades no presente pode estender as mãos ao amanhã e dizer com confiança: Pai, obrigado pelo que farás. Número 11. Fé que agradece o amanhã. Olhe para o horizonte do seu amanhã como quem contempla um amanhecer dourado que já começa a colorir as nuvens, ainda que o sol não tenha surgido. A fé faz isso, vê o invisível com certeza e, nesse ver, aprende a dizer obrigado antes que aconteça. Nesta noite, sobre o seu travesseiro, mude o roteiro do "e se der errado" pela proclamação suave e corajosa: Pai, obrigado porque estarás em cada detalhe. Você não agradece por um resultado caprichoso. Você agradece por sua presença e fidelidade que nunca falham. Isso reprograma a sua mente para a expectativa de bem, não de mal, e o coração encontra descanso. Pense no túmulo de Lázaro. Jesus ainda não havia dito, sai para fora, e já havia dito, Pai, obrigado por me ouvires, em João 11:41. Essa gratidão antecipada foi um farol em meio à dor. Ele não precisava de provas para confiar. Ele conhecia o Pai. Nesta noite, a sua fé toma esse modelo. Você dá graças não porque tenha todos os dados, mas porque conhece o caráter de Deus. A bondade dele não é um boato, é a base onde você apoia o amanhã. Quando agradece de antemão, você abre uma porta para que a alma se alinhe com o céu. Diga ao seu futuro com voz tranquila: Obrigado, Senhor, porque me darás a palavra certa naquela reunião. Obrigado porque tua paz guardará minha mente no trajeto. Obrigado porque tua provisão será suficiente. Obrigado porque se aparecer um não, estarás me redirecionando. Obrigado porque se aparecer um sim, estarás me afirmando. A gratidão antecipada não manipula, ela descansa. Não exige o como, abraça o quem. E nesse abraço, a ansiedade diminui o volume e a esperança toma forma. Lembre-se de que a Escritura afirma que Deus não é homem para que minta. Números 23:19. Por isso, os seus obrigados não flutuam no ar. Eles se firmam em promessas seguras. O que te guardou hoje não vai te soltar amanhã. O que abriu uma porta ontem, abrirá a correta e fechará a que não convém. Jeremias 29:11 sussurra a sua intenção. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Dê boas-vindas a esse projeto de Deus com gratidão. Obrigado pelo futuro que estás sonhando comigo. A sua voz ecoa a palavra dele e esse eco organiza o quarto por dentro. Faça um pequeno exercício de anúncio de boa notícia para a sua noite. Escolha uma verdade de fé e anuncie: amanhã verei a tua mão. Responda com gratidão: obrigado porque já a estou vendo em fé. Convide o seu coração a confiar: vem, alma minha, descansa em Deus, porque dele vem a minha esperança. Essa sequência simples transforma insônia em adoração, preocupação em expectativa. A fé que agradece antecipadamente honra a fidelidade divina e te treina para reconhecer oportunidades quando surgirem. Os olhos se tornam atentos ao bem e o que outros chamam de acaso, você saúda como providência. Se o pensamento negativo insistir, responda com mansidão e firmeza: obrigado porque mesmo se não acontecer como imagino, acontecerá como tu queres, e o teu querer é perfeito. Essa frase liberta do perfeccionismo e te ancora na soberania amorosa. Hebreus 11. Define a fé como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. O seu obrigado dá corpo a essa certeza. Não nega a dificuldade, coloca Deus acima dela. É um ato profético. Você abençoa o dia que ainda não existe e o dia te encontra abençoando. Permita que a gratidão antecipada toque áreas concretas. Agradeça pela conversa que te intimida, pelo trajeto que te cansa, pela decisão que te pesa. Obrigado pelo teu conselho que me fará ver claro. Provérbios 3, 5 e 6.
Obrigado pela tua paz que guarda minha mente. Filipenses 4:7. Obrigado pela tua provisão a seu tempo. Filipenses 4:19. Nomear e agradecer acende lâmpadas em corredores escuros. O mapa que você deixou nas mãos de Deus se ilumina trecho a trecho, e o seu descanso se torna profundo, porque a sua fé já saiu caminhando à sua frente. Imagine que você pega uma taça vazia e a eleva em sinal de brinde ao céu. Ela ainda não está cheia, mas você a levanta com gratidão. Isso é fé prospectiva. O Pai sorri diante dessa confiança. Ele ama ser crido e se agrada em responder a corações que esperam no seu nome. Quando você agradece pelo que não viu, se coloca onde Jesus se colocou diante do túmulo de Lázaro, na certeza de que o Pai ouve. E se amanhã a resposta vier em forma diferente, a sua gratidão continuará de pé, porque não depende da forma, mas do amor que a sustenta. Feche os olhos e deixe que uma frase te embale. Obrigado porque já estás no meu amanhã. Repita até que o corpo entenda. O sono chega mais rápido quando a mente não precisa controlar. A expectativa positiva não é ingenuidade. É teologia vivida no travesseiro. Você adormece sabendo que o Deus de pactos já caminhou pelo dia que te espera e deixou pegadas para que você não se perca. E agora, a partir dessa fé que agradece, faça um gesto de aliança. O amor que confia também se compromete. Leve a mão ao peito e diga com serenidade: Senhor, renovo o meu sim. Amanhã quero caminhar segundo a tua vontade. A gratidão abriu a porta do futuro sem medo. O próximo passo é renovar o seu pacto pessoal, para que o seu obrigado tenha pés, a sua esperança tenha direção e o seu descanso seja a antessala de uma obediência fresca ao amanhecer. Número 12. Renovação de pacto pessoal. Feche os olhos e veja com verdade mansa como o dia moveu suas prioridades como folhas ao vento. Algumas coisas urgentes se vestiram de importantes. Algum desejo pequeno ocupou o lugar do essencial. Não se culpe sem esperança. O Pai te traz a este ponto para ordenar, não para acusar. A noite é oficina de alinhamento. Aqui, em silêncio e com a luz baixa, se ouve a pergunta que atravessa gerações, a que ressoou em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servireis. Você escolhe de novo, não porque fracassou, mas porque está crescendo. Deixe que o coração se doa de forma saudável pelas desalinhadas. Nomeie-as diante de Deus com simplicidade. O tempo que entregou à distração, a pressa que te roubou ternura, a reação que não se pareceu com Jesus. Essa dor não te quebra, te amolece. É metanoia em processo. Ver com clareza, doer-se sem condenação, decidir a mudança, voltar ao Senhor. Nesse ponto, o Espírito sopra como brisa que levanta poeira para que você possa limpar. Você não está só na tarefa. Ele te guia à verdade e toma a sua mão para te trazer de volta. Agora decida. Coloque o seu sim sobre a mesa como se assina uma renovação de contrato com tinta de amor. Diga em voz baixa, solene e simples: Senhor, hoje volto a te entregar a minha vontade, os meus desejos e os meus caminhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No céu não soa um aplauso ruidoso, se ouve a alegria de um pai satisfeito. O seu desejo de segui-lo, ainda que imperfeito, alegra o coração dele. Ele não despreza começos pequenos, nem renovações frequentes. Ao contrário, ama a constância de um coração que se deixa moldar a cada noite. Sinta como a decisão endireita o rumo. Onde havia curvas impulsivas, aparece uma vereda plana. A renovação de pacto não apaga a sua história, ela a redireciona. É um sim que se faz carne em hábitos, mensagens, olhares. E porque você o pronuncia antes de dormir, programa respostas automáticas para amanhã. Quando soar o alarme, sua alma lembrará do acordo. Quando surgir a tentação, a memória do sim te sussurrará por onde caminhar. Quando chegar a pressa, a vontade rendida marcará o passo da paz. Confesse com calma que o dia desordenou.
e celebre que a noite reordena na presença. Repita Provérbios 3, 5 e 6 como pacto de rota. Confio em ti de todo o meu coração. Reconheço o teu senhorio nos meus caminhos, endireita tu as minhas veredas. Ao dizer isso, o orgulho se torna leve e a ansiedade fica sem combustível. Você não é o capitão absoluto do barco, é mordomo amado. O controle nunca foi seu, a paz sempre foi dele. Essa verdade torna fértil o seu sim, porque você o planta em solo de graça, não de autossuficiência. Volte o seu olhar para a cruz e lembre-se de que os pactos são selados com sangue, não com promessas humanas. O seu é frágil, o de Cristo é eterno. Por isso, quando você renova, o faz apoiado no que ele fez, não no que você alcança. Diga com humildade: Pai, sustenta a minha decisão com o teu espírito. Onde eu for fraco, sê forte tu. Esse reconhecimento não te tira coragem, te dá autoridade. O sim que descansa na graça resiste mais que o sim que presume forças próprias. Faça um gesto físico que o ancore. Coloque a mão sobre o peito, como quem assina por dentro, e visualize o seu nome escrito ao pé de um pacto antigo que hoje se atualiza. Imagine o Pai colocando a sua mão sobre a sua, confirmando com ternura: eu te recebo. A direção se esclarece, o propósito respira, o coração se alinha. Você sente que o dia que vem não dependerá de improvisos do ânimo, mas da fidelidade do Deus a quem você disse sim. Não confunda renovação com ciclo de culpa. Renovar compromisso a cada noite não revela fracasso crônico, revela fome de santidade e disposição para aprender. O barro não se molda de uma vez. Precisa de água frequente e mãos pacientes. Deixe-se tocar de novo. Peça ao Senhor que o seu sim de hoje seja obediência amanhã em ações pequenas. Responder com mansidão, ordenar tempos, servir em segredo, guardar olhos e lábios. Peça também um alerta interior quando se desviar, não para se castigar, mas para voltar rápido. Cele esta decisão com gratidão e descanso. Agradeça pela possibilidade de recomeçar, pela voz que chama, pela graça que sustenta. Entregue a caneta e o contrato ao Pai e deite-se como quem confia. Se na madrugada acordar, não negocie com a acusação. Repita o seu sim, respire fundo, volte a dormir em paz. O seu pacto renovado não se suspende por uma noite difícil. Está guardado no coração daquele que não muda. E agora, com a vontade realinhada e o propósito renovado, entre no aposento mais íntimo desta rota noturna. Fique a sós com o Pai em comunhão silenciosa, sem pedir nem prometer, apenas pertencer. O sim já foi dito, agora deixe que a presença o impregne. Amanhã você caminhará diferente, porque esta noite em silêncio ficou com ele. Número 13. Comunhão silenciosa com o Pai. Apague a necessidade de explicar e entre em um abraço silencioso que diz mais do que 1000 palavras. Nesta noite, antes de dormir, você não vem para pedir nem para prometer. Você vem para pertencer. A presença de Deus é lar e sua alma a reconhece. Entre descalço por dentro, abaixe o ruído, solte o relógio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sussurra o Salmo 46:10. Fique aí, não como quem espera um sinal espetacular, mas como quem se deixa amar sem pressa. Aquieta o corpo como gesto de fé. Descanse os ombros, relaxe a mandíbula, deixe que as mãos se abram sobre o lençol, como terra pronta para a chuva. Respire devagar e a cada exalação, diga ao Pai: aqui estou. Você não precisa do discurso certo. Sua presença basta para Ele e sua companhia o alegra. A respiração se torna oração sem palavras, um vai e vem, em que você recebe amor e entrega cansaço. Guarde silêncio diante do Senhor e espere nele, como ensina o Salmo 37:7. E a espera deixa de pesar porque já é encontro. Reconheça que você é conhecido por completo. Não há confusão no olhar dele sobre você. O Espírito dá testemunho ao seu espírito de que você é filho, de que você é filha.
como afirma Romanos 8,15, e essa certeza ajusta o coração como um cobertor quente. Pense na imagem do discípulo amado em João 13:23, recostado no peito de Jesus, enquanto todos os demais perguntam. Agora não há perguntas, há peito. Você se aproxima assim, sem resolver tudo, e apoia a cabeça. A batida do coração de Cristo marca um compasso que aquieta pensamentos dispersos. Descanse, não por exaustão, mas por confiança. Sua alma pode se tornar pequena e segura, como criança desmamada junto à sua mãe, diz o Salmo 131:2. A contemplação não é vazio, é plenitude suave. O silêncio compartilhado com Deus é uma conversa em que Ele fala com sua simples proximidade. Quando você não força palavras, ouve o que o ruído abafava, o amor de um pai que o olha com ternura e afirma sua identidade. Ali, a ansiedade não encontra assento, a urgência perde a voz. Receba o amor sem mérito pessoal. Sofonias 3:17 canta que ele se alegra em você com cânticos e se cala de amor. Imagine essa melodia silenciosa envolvendo você por dentro, não como recompensa, mas como presente. Deixe que o pensamento "preciso fazer melhor para que ele me ame" se dissolva à luz de "ele me amou primeiro". O coração se amolece, a dureza defensiva cede e a alma aprende outra vez que a oração mais profunda é descansar em ser amado. Quando surgir uma distração, não a combata com violência. Deixe-a passar como nuvem e volte à simples certeza: estou contigo, Senhor, e tu estás comigo. Repita por dentro, no ritmo da sua respiração, um nome que o sustente: Abba, Jesus, tu és minha paz. A contemplação não tenta segurar Deus, mas se deixa sustentar por Ele. Se surgir uma dor, não a explique. Entregue-a sem palavras, como quem coloca uma pedra quente em uma fonte de água. O silêncio faz sua obra, lava e alivia você. Permita que esta quietude seja também proteção. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, canta o Salmo 4:8. A comunhão silenciosa levanta uma guarda mansa sobre sua mente. Não vigiam argumentos, vigia a presença. Os medos noturnos perdem o fio ali onde o coração se recosta no guardião que não dorme. Você não precisa controlar o sono, precisa confiar naquele que vela. Deixe que o Espírito o nomeie sem etiquetas: amado, perdoado, escolhido, guardado. Não repita como fórmula, deixe que penetrem em você. A identidade não se conquista, se recebe. Neste repouso, sua vontade renovada da sessão anterior se sela com óleo. Você decide servir, porque se sabe amado, não para conquistar um lugar. O que você fará amanhã nasce do que agora você é em seu abraço. A comunhão sem palavras alinha motivações sem repreensões, corrige sem humilhar, fortalece sem endurecer. Fique alguns minutos assim, sem relógio interno, sem expectativa de resultados. Se você adormecer no meio desta presença, está bem. Dormir em Deus também é orar. Se você acordar de madrugada, não negocie com pensamentos errantes. Retome o gesto, volte o rosto ao peito de Jesus. Respire fundo, diga por dentro: aqui estou. E permita que o silêncio volte a lhe dizer quem você é e a quem pertence. E quando a alma já tiver bebido deste silêncio sagrado, há um último passo antes de se render ao sono profundo. A presença o torna verdadeiro e lhe permite olhar com misericórdia para suas próprias arestas. A partir deste abraço que não acusa, você poderá reconciliar-se com suas imperfeições, abraçar seus limites sem vergonha e entregar o que não ficou perfeito hoje. Vamos até lá, a esse fechamento suave em que o Pai põe sua mão sobre a sua e lhe sussurra: descansa, eu continuo. Número 14. Reconciliação com suas imperfeições. Respire fundo e aproxime-se da oficina do oleiro. Ouça o som suave de suas mãos sobre o barro, sinta o pó fino do mármore no ar, como se o escultor amoroso estivesse diante de você,
vendo em seu bloco imperfeito a obra-prima que você ainda não vê. Nesta noite, depois de ter estado em silêncio com o Pai, reconheça com ternura o que dói em você, não para castigá-lo, mas para que a graça faça o seu trabalho. Jeremias 18:4 narra com beleza. O vaso se estragou nas mãos do oleiro, então ele fez outro vaso como bem lhe pareceu. Ele não o jogou fora, ele o refez. Assim trabalha Deus com você. Faça um reenquadramento santo. Onde sua mente disse, fracassei, a cruz responde, graça. Onde você disse, sou sempre assim, o Espírito sussurra, você está em processo. A convicção que vem do alto é uma luz que mostra a rachadura para que ela possa ser reparada. Já a condenação destrutiva é uma sombra que esmaga e imobiliza. Romanos 8:1 fala com clareza, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesta noite, deixe que essa sentença o cubra como um cobertor quente e que sua respiração solte a tensão autoimposta. O coração aprende a falar consigo mesmo com misericórdia quando primeiro ouve a voz do Pai. Aceite seus limites como convite, não como veredito de inutilidade. O perfeccionismo promete segurança, mas rouba a paz noturna. A graça, ao contrário, devolve o descanso e ensina a depender. 2 Coríntios 12:9 é um rio que corre no deserto do desempenho. Basta da minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não lhe pede performance, ele lhe pede verdade. Diga ao Senhor o que você não conseguiu, o que caiu das suas mãos, o que saiu torto. Ele não se escandaliza. Ele já sabia e ainda assim o ama. Jesus não morreu por uma versão editada de você. Ele morreu por você sabendo exatamente as imperfeições que teria hoje. Olhe para sua jornada com olhos de oficina. Onde houve rachaduras, veja oportunidades de voltar ao torno. Onde houve farpas, veja sinais de que o cinzel está definindo forma. O escultor jamais golpeia por capricho. Cada toque responde a uma visão de beleza. Salmo 103:14 afirma que ele conhece a sua condição. Lembra-se de que você é pó. Essa memória de Deus a seu respeito permite soltar a autoexigência cruel e abraçar uma humildade alegre. Você pode aprender, pode pedir ajuda, pode descansar. Quando aceita que não é autossuficiente, abre espaço para o milagre da dependência. Deixe que a graça não apenas console, mas refaça você. Filipenses 1:6 sustenta sua noite. Aquele que começou em você a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Repita essa verdade como quem se recosta em uma rocha firme. O que hoje ficou pela metade não está perdido. Está nas mãos daquele que não abandona processos. Se você caiu, não prolongue a queda com autodesprezo. Salmo 37:23 e 24 sussurra que, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta a sua mão. Levante-se por dentro com um suspiro de aceitação e um pequeno sorriso, como quem volta a caminhar sem chicote, mas com guia. Pratique a compaixão consigo mesmo como reflexo da compaixão de Deus. Fale com sua alma em voz baixa. Você está aprendendo, não está sozinho, o Pai o conduz. Coloque a mão sobre o peito e perceba como a rigidez cede. Perdoar-se não é se desculpar. É permitir que o sangue de Cristo faça o que prometeu. Salmo 51:17. Lembra que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Esse coração, longe de invalidá-lo, abre-o para a restauração que amanhã se torna fruto. Mansidão, onde hoje houve aspereza. Paciência, onde hoje houve pressa. Pureza, onde hoje houve dúvida. Se a mente quiser voltar ao perfeccionismo, responda com identidade. 1 de Pedro 2:9 chama você de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. O seu valor não está na sua execução, mas na escolha dele. A partir dessa segurança, você pode olhar para suas arestas sem medo. O escultor não abandona a peça porque ela não está terminada.
Ele se apaixona pelo processo, permanece, acaricia, corrige, lapida. A cada imperfeição, seu amor acrescenta uma linha de beleza inesperada. Descanse nesta promessa. Em Cristo, sua história não é definida pela rachadura, mas pelas mãos que a sustentam. Mateus 11:28 convida você a vir com o seu cansaço e encontrar descanso para a alma. Venha como é, com o que falta e com o que sobra. A aceitação amorosa de seus limites não o aprisiona, liberta. Prepara você para dormir sem autoflagelação e para acordar com forças reais, não emprestadas pela culpa. A paz que nasce da graça rende mais do que o chicote do perfeccionismo. E agora, deixe que este abraço de reconciliação faça a transição para o selo final que o cobre ao dormir. Se o vaso pode ser refeito, é porque sua identidade está assegurada em mãos fiéis. Amanhã você continuará crescendo, mas nesta noite você se deita com um nome que não se quebra. Vamos ao fechamento desta rota, vestir o coração com a identidade inquebrantável em Cristo, esse manto que desmente as vozes do dia e o guarda sob o peso leve do seu amor. Número 15. Identidade como manto noturno final. Depois de se reconciliar com os seus limites, deixe que o Pai o vista. Imagine um manto real de veludo sendo colocado sobre seus ombros, pesado de dignidade e leve de amor. Não é uma fantasia para a noite, é a sua verdadeira roupa em Cristo. Você é linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, como proclama 1 de Pedro 2:9. Esta verdade não depende de como você se sente hoje, permanece imutável no coração do Pai. Quando o manto cai sobre você, as vozes do dia perdem poder e a alma se lembra de quem é. Faça deste instante um ato de promessa, pacto e resposta. Promessa. Lembre-se do que ele disse sobre você. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sussurra João 1:12. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Canta Isaías 43:1. Pacto. Aceite em voz baixa a aliança que o adotou no amado. Efésios 1:6 o chama de aceito no amado. Resposta. Declare com fé, em voz audível, para que sua mente se ordene e seu subconsciente se alinhe enquanto dorme. Sou amado, perdoado, guardado e destinado à glória em Cristo. Sua identidade em Cristo transcende circunstâncias e sentimentos flutuantes. Podem haver dias de sucesso ou de tropeço. Nada disso move o fundamento. Colossenses 3:3 afirma que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se você está escondido nele, nenhum rótulo da jornada pode defini-lo. Nesta noite, renuncie a se nomear pelo seu desempenho e receba o nome que o céu lhe deu: filho, filha. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz Hebreus 13:8. Por isso, o que ele disse sobre você não caduca com seus altos e baixos. Pronuncie verdades sobre si com calma, como quem se cobre. Sou nova criatura. Eco de 2 de Coríntios 5:17. Sou obra dele, criado para boas obras. Efésios 2:10. O Espírito testifica com o meu espírito que sou filho. Romanos 8:15. Não é autoafirmação vazia, é confissão de pacto. Quando você diz em voz alta, silencia sussurros estranhos que rondam a madrugada. Sua própria voz, submetida à palavra, torna-se guardiã à noite. Dormir, vestido de identidade divina, protege de pesadelos emocionais e de mentiras sussurradas. O Salmo 91 o envolve com penas e debaixo de suas asas você encontra refúgio. Em paz você se deita e dorme. Salmo 4:8, porque sua confiança não está em ter feito tudo certo, mas naquele que o chama pelo nome. Se um pensamento escuro tentar entrar, toque o manto no coração e responda: não dialogo com mentiras, pertenço a Jesus. O inimigo reconhece as vestes sacerdotais, mesmo que você apenas comece a sentir o peso delas. Lembre-se de que você foi escolhido para serviço santo. As vestes sacerdotais não são pijamas de luxo.
são sinal de propósito. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Exorta Colossenses 3:12. Declare isso antes de dormir. Amanhã vestirei essas roupas da alma. O manto noturno sela hoje a identidade e, ao amanhecer, torna-se vestimenta de missão. Despertar, lembrando quem você é, muda a perspectiva do dia seguinte. Você já não sai em busca de aprovação, sai para derramar o que recebeu. Se nesta noite você se sentir indigno, não negocie com a culpa. Volte ao pacto. No amado, sou aceito. Efésios 1:6. Volte à cruz. Fui comprado por preço. 1 Coríntios 6:20. Volte ao Pai. Com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. A verdade sobre você permanece mesmo que suas emoções oscilem. 2 de Timóteo 1:7 lembra que você não foi chamado a espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Esse é o tecido interno do manto. Poder para resistir às mentiras, amor para acalmar a alma, domínio próprio para fechar a porta ao medo. Faça um gesto simples que o ajude a crer. Coloque as mãos sobre o peito como quem ajusta uma capa e diga devagar, saboreando cada sílaba: em Cristo sou filho amado, perdoado pelo seu sangue, guardado pela sua mão, enviado com propósito eterno. Repita 3 vezes, deixando que a respiração marque o compasso. Sinta como a segurança desce, como a dignidade que o cansaço quis roubar retorna, como a testa se relaxa. Este é o selo da noite. Não uma lista de tarefas, mas um nome sobre você. Agora permita que o manto faça sua obra enquanto você dorme. Peça ao Espírito que guarde o que você declarou e que lute por você na hora do sono. Se acordar, não alimente a preocupação. Toque novamente o tecido invisível e repita: pertenço a Jesus. Com esse gesto, você reorganiza os corredores da mente e permite que a paz guarde seu coração. Lamentações 3:22 e 23 o espera pela manhã. Suas misericórdias são novas a cada dia. Acorde então já vestido por dentro, pronto para caminhar na identidade que esta noite o cobriu. E agora, descanse. O Rei lhe pôs o seu manto. O que você é, nele é mais forte do que o que viveu hoje e maior do que o que enfrentará amanhã. Feche os olhos com um sorriso de filho amado e entregue-se ao sono, sabendo exatamente quem é no reino. O manto não cai enquanto você dorme. O próprio Pai o sustenta. Percorremos juntos um caminho desde a gratidão até a sua identidade em Cristo. Estas práticas não são uma lista de tarefas, são um convite diário à intimidade com Deus. Cada noite em que você as praticar, estará construindo um refúgio espiritual onde sua alma encontra verdadeiro lar. Lembre-se destas 3 verdades que mudam tudo. Primeiro, o seu descanso importa tanto para Deus quanto o seu trabalho. Ele não desenhou suas noites para que você sofresse, mas para que fosse restaurado. Segundo, a transformação vem de práticas simples feitas com fé genuína. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Terceiro, a sua identidade em Cristo é a âncora que o sustenta quando todo o resto vacila. Você é amado, perdoado e guardado. Não importa como se sinta nesta noite. Pai, que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Durma bem, filho amado. O seu Pai Celestial nunca dorme e Ele cuida de você enquanto descansa.